Que a graça Que a graça e a paz de Deus seja com todos vocês. Realmente, cada vez mais no vosso coração e mente o conhecimento a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Hoje, não tenha dúvida, é o dia mais glorioso do calendário cristão, o dia da ressurreição, o dia em que celebramos a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. Mas, será que estamos realmente vivendo como pessoas que têm a certeza e a garantia da ressurreição? Ou será que às vezes ainda buscamos entre os mortos aquele que vive? Muitas pessoas estão buscando Jesus onde ele não está, estão colocando falsa confiança em coisas, objetos, capacidades pessoais e têm rejeitado a obra de salvação do Senhor Jesus. Muitas igrejas têm feito isso com muita naturalidade e muitos fiéis acham que esse é o caminho para a salvação. Acham que exigir de Deus coisas que não lhes é conveniente está certo. Algumas se julgam no pé de igualdade e exigem que Deus lhes abençoe e multiplique as bênçãos naquela semana, pois ofertar é determinado para amor. Outros correm atrás de imagens, buscam em objetos, figuras, animais, uma ajuda que não é real, não passa de loucura e ilusão da mente humana. Muitos jovens se iludem com a agenda progressista da ONU e acham que tudo é normal nos relacionamentos, as aberrações de homem com homem, mulher com mulher, e não é real. Isso é falso, isso é um ensino diabólico e nós cristãos não podemos concordar com isso. Queira as pessoas concordarem conosco ou não, é preferível seguir aquilo que Jesus disse. Afinal de contas, a palavra de Deus é categórica, ela não muda. O ser humano, na sua loucura, acredita que o mundo e o tempo mudou. Pode até mesmo ter mudado algumas coisas, mas o palco e os atores continuam sendo os mesmos. O mundo que Deus criou, os atores são seres humanos pecadores, caídos, que merecem ser condenados ao inferno, mas por graça e misericórdia de Deus são resgatados para que possam ter uma nova oportunidade na presença de Deus. Hoje, ouvindo o relato do Evangelho de Lucas, somos desafiados a lembrar e crer. A ressurreição não é apenas um fato histórico, mas uma realidade viva que transforma tudo, inclusive a nossa maneira de viver. O texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir há poucos instantes lembra algo que muitos não sabem ou não querem recordar. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém não entraram, não acharam o corpo do Senhor e não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas, para comer e se ajoelharam, postaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ainda hoje muitas pessoas buscam práticas religiosas vazias, segurança que nunca vão encontrar. A segurança para a humanidade continua sendo em Cristo Jesus. Não há outro que possa nos dar tranquilidade, paz e segurança. Nos evangelhos há pequenas diferenças do modo como é contado a respeito da ressurreição, mas os 4 evangelhos nos falam que Jesus ressuscitou. Diferentes modos de contar não tiram a beleza nem a veracidade do fato, mas enriquece o fato da ressurreição, mostrando que Deus se preocupa em mostrar
em vários âmbitos, o mesmo acontecimento para que nós possamos crer. Talvez você diga, bom, mas são só esses recortes que temos a respeito da ressurreição? Quem é que viu o ato e o momento exato da ressurreição de Jesus para que eu possa crer? Talvez diga os céticos. Aquilo que está registrado na Bíblia basta crermos e é o suficiente. Os evangelhos, com essas pequenas diferenças, nos convidam a olharmos a somatória dos fatos e vermos um lindo quadro pintado pelo próprio Deus na vida de todas as pessoas. Os registros, os evangelhos a respeito da ressurreição convergem amplamente para a realidade e o fato de que, sim, Jesus é o Salvador da humanidade. Aquele que as pessoas achavam que era alguém sem noção, alguém sem juízo, que rejeitaram porque ele andava com pessoas simples, pessoas de má fama, aquele é sim o Salvador. Afinal de contas, ele se preocupa com pessoas de má fama como nós. Ou você acha que não tem pessoas aí na redondeza, entre seus amigos, que não falam mal de você? Claro que falam. E infelizmente talvez você fale mal, muito mal de muitas pessoas. É hora de a gente repensar nossas ações. Pois se somos portadores da boa notícia do Evangelho da salvação, será que eu não tenho que reavaliar a minha maneira de viver? Ou a minha maneira de viver é proativa, dizendo, bom, agora eu sou uma nova pessoa, está na obra redentora de Jesus? Ou agora então vou estar dando péssimo testemunho a respeito de quem vive em mim? A Páscoa, o domingo de Páscoa, apontam para Jesus e confirmam que ele, o Messias, cumpre todas as profecias conforme Deus havia pré-anunciado a respeito do Salvador. Cada evangelista dá as informações que tem a respeito do fato central da fé cristã. Ninguém viu Jesus ressuscitar, e já lembramos isso. O túmulo estava vazio e as aparições do Senhor ressuscitado provam que ele está vivo. Frente a tudo isso, é bom poder ler, por exemplo, Maria Madalena e a outra Maria diz, conforme em Mateus, e uma terceira mulher junto, chamada Salomé, que elas vestem-se de muita coragem e vão ao túmulo perfumar o corpo de Jesus. A pedra já não mais as impedia de entrar onde havia sido deixado o corpo do seu Senhor, mas ao entrar aonde havia sido deixado, aonde está o meu Senhor? E para a surpresa dela, como acabamos de ouvir no Evangelho de Lucas, dois homens vestidos de branco disseram: vocês procuram quem está vivo no mundo dos mortos? Lembrem daquilo que ele ensinou para vocês. E eu digo a mesma coisa, lembrem do que vocês têm ouvido a respeito da salvação do Senhor Jesus e parem de fugir da presença do Senhor Jesus, se refugiando aonde não há salvação. A pedra que impedia, a cortina do templo que impedia a chegada das pessoas até a presença de Deus, não mais impede as pessoas de se chegarem a Deus. Foram removidas para que tenhamos livre acesso ao Deus eterno e Criador. O medo que naquele momento pairava nas mentes e corações daquelas mulheres, também dos discípulos, quando sabem que Jesus está vivo, quando ouvem o Senhor Jesus, paz seja convosco, é motivo de perder todo o medo e se tornarem destemidos. Assim como nós não precisamos mais ter medo, pois como sabemos que somos aceitos por Deus por causa de Cristo e temos selado em nosso coração a adoção de filhos por meio do santo batismo, não precisamos duvidar jamais da obra redentora de Cristo, de que o pecador agora tem livre acesso até a presença de Deus Pai. O medo que muitas vezes toma conta da vida da gente e nos faz duvidar daquilo que é verdadeiro. Quantas vezes nós, numa situação corriqueira do dia a dia, sabendo que
sendo interrogado por alguma coisa, sentimos um medo, queremos mentir muitas vezes, sabendo que a alegria e a tranquilidade de contar a verdade te dá realmente paz e tranquilidade. Isso serve para uma vida do relacionamento familiar, no trabalho, aonde você estiver. Não deixe de proferir a verdade, pois a melhor coisa continua sendo falarmos a verdade. E a respeito da salvação, não concorde com aquilo que está errado, para que você não seja considerado um mentiroso e um falsário. O mundo está apto a mentir. As pessoas no mundo querem coisas fáceis, rápidas, soluções imediatistas, mas não é bem assim que acontece. A solução nem sempre é a facilidade. Às vezes é preciso percorrer um largo caminho. Assim também, para ir à igreja, quantas oportunidades nós tivemos de não estar aqui hoje? Quantas oportunidades nós tivemos hoje de ficar dormindo até mais tarde? Talvez ontem, se alguém saiu ou trabalhou até mais tarde, enfim, poderia dizer: eu estou cansado, eu não vou no culto hoje de manhã. Bem que podia ter sido em outro momento, um pouco mais tarde. E aí, se fosse mais tarde, você diria: bom, mas eu acabei de almoçar, ou está perto de fazer a merenda da tarde, não vou sair de casa. Desculpa, nós sempre vamos arrumar para não estar na casa de Deus e não trabalhar para o reino de Deus. Mas uma coisa nós precisamos ter bem claro em nossa mente: a ressurreição, ela precisa ser anunciada, e ela continua sendo anunciada no mundo inteiro. Se nós temos dificuldade em nos relacionar entre as pessoas e falar a respeito dessa salvação para as pessoas, será que é dificuldade ou é falta de vivência na palavra? Eu sempre me questiono quando alguém tem resistência a estar na casa de Deus. Eu tenho a livre e a leve sensação de que a pessoa, quando vem ao culto, ela passa por uma igreja, mas não a igreja que está no seu coração. Isso mostra que nós temos uma dificuldade muito grande em nos assentar num banco, numa cadeira dentro da igreja e receber a palavra, crer e viver essa palavra. Muitas vezes achamos: bom, mas o pastor fez uma bela mensagem, ou talvez naquele dia, hoje não foi para mim, não me senti confortável. Mas em todos esses momentos eu preciso ter ciência que a palavra está sendo anunciada e que eu não deveria desperdiçar uma só palavra que me foi falada. Afinal de contas, qual que é a nossa esperança? Qual que é a nossa esperança para o dia de amanhã? E se você perder o seu trabalho amanhã, a sua habilidade de caminhar, de enxergar e de ouvir, ou até mesmo a tua vida, para onde você vai recorrer? Quem vai te receber? Só tem dois caminhos: ou a mão bondosa de Jesus, ou o diabo, o inferno. Não existe meios caminhos. Nós já falamos isso várias vezes, continuamos repetindo para que a gente desperte. É preciso ter ciência. A salvação é tão grandiosa, tão abundante, que nos parece muitas vezes impossível alguém não ser salvo. Mas infelizmente muitos ainda não creem que Jesus ressuscitou. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. O antes anunciado, agora é real. Cristo, antes proclamado como aquele que havia de vir e salvar a humanidade, agora é um fato. Não é mais uma esperança, mas é uma realidade presente na vida de todas as pessoas. Os evangelhos nos dizem que aquelas 3 mulheres, e também depois Pedro e os discípulos e as demais pessoas enlutadas pela perda do mestre, haviam esquecido a mensagem de Jesus, até mesmo duvidaram que será que mesmo ele iria ressuscitar. A prova disso que
os discípulos não quiseram acreditar na mensagem das mulheres. As próprias mulheres foram ao túmulo para perfumar o corpo do Cristo. Assim também nós muitas vezes temos dificuldade em vir na igreja e dizer: bom, hoje o meu coração está aberto para ouvir Deus vivo falando comigo por meio da pregação do Evangelho, por meio das leituras e assim por diante. Muitas vezes vamos reticentes, achando que a mensagem é para o outro. Fulano deveria ter ouvido isso, fulano deveria ter ouvido aquilo. Não, é você, é eu, que precisamos ouvir aquilo que está sendo anunciado. E por quê? Porque a mensagem de salvação é para pecadores, não é para pessoas que já estão santificadas plenamente. Somos justificados em Cristo, é bem verdade. Agora, a plenitude da santidade só será conhecida quando herdarmos a vida eterna. Enquanto isso, caminhamos neste mundo, vivemos, pregamos, anunciamos de que somos aceitos por Jesus mediante a fé dele. Meus irmãos, o relato a respeito da obra redentora de Jesus é algo extraordinário. Como diz o texto do Salmo, capítulo 16, versículo 3: como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. É algo fabuloso. Quem já teve a oportunidade de participar, por exemplo, na vida de comunidade, de uma faxina, de um mutirão, um trabalho em equipe, como é bom estar com os irmãos na fé. Às vezes nós nem temos tanta afinidade com aquela pessoa, mas naquele momento nós vivemos em harmonia e conseguimos valorizar as capacidades, as potencialidades do nosso irmão na fé. Isso você só encontra na igreja. Fora da igreja é uma cobrança desigual muitas vezes. Afinal de contas, alguns são mais habilidosos do que os outros, mas na igreja, na convivência, um apoia o outro, um incentiva o outro. Pelo menos deveria ser assim. Pois como é bom, é agradável estar na companhia das pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Assim também acontece com as outras pessoas que são seguidoras de Jesus no mundo inteiro. Elas também se alegram quando são fortalecidas pela comunhão com os irmãos na fé. Agora imagina que grande alegria será estarmos na eternidade com todas as pessoas que já creram por todos os tempos, louvando e adorando a Deus. A ressurreição de Jesus não é um acontecimento que ficou no passado, mas é um acontecimento que continua presente hoje e continuará presente enquanto existir o mundo, e depois da eternidade, para quem se crê, continuará sendo real, continuará sendo presente. Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Ele vive, diz o texto de Lucas 24, versículo 6. E é disso que depende a nossa vida. A nossa vida depende da esperança e confiança de que Jesus está vivo, de que Jesus está cuidando, amparando a cada um de nós. A fé provocou uma mudança de rotina na vida das pessoas. Pedro e André não iriam mais para o mar para pescar seus peixes, mas iriam para o mundo, entre os desertos, entre as nações, pescar gentes, pessoas que estavam perdidas, mas também muitos outros, até mesmo chegar a nós, somos convidados a pescar pessoas para Cristo. Devo me perguntar, e aí eu faço essa pergunta e que cada um possa fazer para si: a minha maneira de viver tem levado Jesus às outras pessoas? Quem eu tenho convidado para estar na casa de Deus? Às vezes eu tenho visto na nossa congregação como se vocês guardassem um tesouro precioso no vosso coração, mas não abrem essa caixa do tesouro nem para ver o que tem lá dentro. Com grande tristeza eu falo isso, pois tenho visto irmãos na fé ouvindo o Evangelho
e agora, faz mais de 4 anos que aqui estou, nunca convidaram uma pessoa para estar na casa de Deus. Nunca falaram para o seu vizinho, para o seu familiar que vão à igreja. Que evangelho é esse que você tem no seu coração? Precisamos abrir e sermos pessoas vivas no mundo, pessoas que contagiam as outras pessoas. Não dá para ser mortos vivos, como muitas vezes nós temos agido. É preciso repensar toda a nossa vida como servos de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos mensageiros dele no mundo afora. E eles são pessoas, pecadores, pessoas simples como nós, com todos os nossos defeitos e com todas as nossas broncas internas que nós temos, as nossas deficiências, as mais diversas. Ele nos confiou a pregação do Evangelho para o mundo inteiro. Ele nos confiou a pregação do Evangelho para o mundo inteiro. Daqui a pouco nosso irmão vai voltar para o Rio e vai ter uma obrigação como servo de Deus de continuar anunciando o Evangelho. Aonde ele trabalha também. Você onde está, no seu trabalho, na sua família, pregue o Evangelho, viva o Evangelho. Não fuja dessa responsabilidade. Não seja omisso, pois isso não leva a salvação a ninguém. Inclusive, nos torna pessoas ingratas, eu diria assim. Ou Deus nos deu a salvação, nos deu o seu batismo para trancafiá-lo e deixá-lo morfar em nosso coração. Cuide para que essa fé que nós recebemos não venha a adormecer de tal modo que depois nem você se dá conta que ela lhe foi concedida. A fé, lembre-se, ela não nos deixa medrosos. Se eu estou com medo, eu devo pensar: o que está me faltando? Será que não está me faltando baixar as minhas guardas pessoais e deixar que a palavra de Deus, o Santo Evangelho, realmente habite na riqueza da graça e me torne destemido para viver neste mundo hostil? Foi assim com os discípulos. Eles estavam temerosos, eles tinham ouvido o Evangelho, mas até perceber e receber pessoalmente o Cristo em suas vidas, eles estavam medrosos. Depois, perderam todo o medo. Nós ainda temos liberdade de culto. Nós vivemos numa cidade, num estado que muitas e muitas pessoas estão sedentas pelo Evangelho. Nunca duvide disso. Nunca perca uma oportunidade sequer. Muitas pessoas, muitas mesmo, estão morrendo sem ouvir a palavra a respeito da salvação. Não dá para adiar. Não dá para adiar e transferir a minha responsabilidade para os outros. É preciso nós ouvirmos a respeito e proclamarmos. Do contrário, quando participamos da ceia, recebemos o corpo do Senhor Jesus e não o anunciamos para as outras pessoas, estamos guardando um tesouro que é para ser compartilhado. Lembre-se, o amor de Deus, quanto mais compartilhado, mais me aumenta. E Deus deu a nós essa função de compartilhar esse amor, para que ele cresça e o reino de Deus continue se estabelecendo neste mundo. Não que aqui seja já a vida eterna, não, mas para que ele se estabeleça no mundo, venha conhecer e ninguém possa dizer: bom, eu nunca ouvi falar a respeito de Jesus. As pessoas da tua rua, do teu bairro, do teu trabalho, sabem que você é cristão, sabem que você teme a Deus, que você vai à igreja. É preciso que a gente seja destemido. A salvação é gratuita para ser compartilhada por todos. E essa salvação, ela implica um comprometimento de cada um de nós. Deus nos envia, nos comissiona a pregarmos o Evangelho a todas as pessoas do mundo inteiro. Na Páscoa também nós somos confrontados com a promessa de ressurreição, convidados a ir e dizer, como o anjo orientou as mulheres diante do túmulo vazio:
Na Páscoa podemos repartir o amor de Jesus para o maior número de pessoas possível, para que também, quando nós, a cada ceia celebrada e comungada, sejamos sempre entrelaçados no reino de Deus, e este reino seja levado para as outras pessoas. A ressurreição nos chama a compartilhar essa esperança com o mundo. Como discípulos de Cristo, somos testemunhas vivas da obra de Deus, espalhando sua luz onde houver escuridão. Na sexta-feira santa, quem estava no culto, eu lembro que eu comentei assim: eu e vocês estávamos lá jogando pedras, cuspindo no Senhor Jesus, proferindo palavras ofensivas. Nós éramos as mãos dos soldados que pregaram Jesus na cruz, nós éramos os sacerdotes, os mestres da lei que gritavam: crucifica-o, crucifica-o, pois somos pecadores. Mas por causa da obra redentora de Jesus, nós somos também como aquelas mulheres que estavam lá no túmulo, que ouviram a mensagem do anjo dos anjos dizendo: vão, anunciem que Jesus está ressuscitado. Do mesmo modo, nós devemos fazer isso: anunciem que Jesus está vivo. A ressurreição de Jesus é a coroação da nossa fé, e é o coração da nossa fé, pois se Jesus não tivesse ressuscitado, que perda de tempo estaríamos nós tendo neste momento? Poderíamos fazer muitas outras coisas. A razão da nossa esperança é a base para a nossa vida cristã. A razão da nossa esperança é a ressurreição em Cristo Jesus, que nos lembra que Ele vive, e por isso temos a certeza da vitória sobre a morte e do cumprimento das promessas de Deus. Nós ouvimos há poucos instantes na leitura do texto de Isaías, onde Deus faz promessas que aos olhos humanos, racionalmente pensando, é impossível. Um leão comendo capim de uma vaca. Parece impensável isso. Mas se Deus falou que existirá uma paz perene entre todas as criaturas, como era no princípio da criação, então existirá. Eu não preciso duvidar disso. Que possamos ser testemunhas fiéis dessa gloriosa notícia, vivendo com alegria e proclamando ao mundo que o nosso Senhor venceu a morte. Aleluia. Ele está vivo. Amém.